Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Chegamos com o Varanda Cast desta sexta-feira, hoje com um grande convidado, Vitor Salles, do canal Alambrado Santista, canal que fala sobre o Santos Futebol Clube, Peixão TV também. O Vitor, que faz um trabalho muito legal no YouTube há algum tempo, hoje é o nosso convidado aqui no canal Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast. Grande Vitor, grande abraço pra você, tudo bem contigo? Prazer enorme tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate. Prazer meu, Marcão, obrigado pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde pra sua audiência, fico muito feliz. A gente já se encontrou já há alguns anos aí nos estádios, batendo papo, conversando. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o Peixe, falar sobre muita coisa aí, que tem muita coisa acontecendo, meu irmão. Obrigado. Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube. Vitor Salles, do canal Alambrado Santista. E aí, essa cobertura do Santos Futebol Clube? O Vitor mora em Santos, não é isso, Vitor? Moro em Santos, nascido e criado em Santos. Já morei em São Paulo durante um tempo. Nascido em Santos, cara? Nascido em Santos. Beleza, hein? Nascido e criado em Santos. Morei em São Paulo durante um tempo. Cara, eu comecei a fazer a cobertura do Santos em 2021. Claro, acompanhando o Santos como torcedor. Minhas memórias é desde 97, 98 ali. Mas em 2021 eu resolvi fazer um canal no YouTube para falar mais sobre o Santos. Em 2022 eu viro repórter. Eu não tenho formação de jornalista, longe disso, trabalho com comércio exterior. Mas eu fiz um curso com o Alexandre Pretzel. Que legal. De jornalismo esportivo. Foram 5 finais de semana. E ali eu peguei gosto e virei repórter de campo em 2022. Até hoje faço a função. Fiz já algumas coberturas. E é o que eu mais gosto de fazer. Eu não gosto comentar, é a pior parte que tem. Agora, reportar pra mim é a melhor coisa que tem. Então é uma coisa que me gratifica muito. Você se identifica mais reportando Muito do que mais, comentando, é isso? Muito mais. Assim. Olha aí, cara. É porque, sabe um ponto importante, Vitor? Eu vejo muita gente começando na parte esportiva e já querendo ir pros comentários. Claro. Cada vez mais é difícil você formar repórteres, porque a galera vê a facilidade, todo mundo quer ficar na cabine, a verdade é essa, né? Todo mundo quer ficar na cabine. É curioso esse ponto. Você prefere, então, reportar, tá ali em campo, tá ali na entrevista coletiva, do que tá comentando o jogo? Sempre, porque a reportagem é o local de embate. A reportagem é o primeiro contato para você desconfiar, para você perguntar, para você questionar algo que não tá certo. Você tá vendo. A etimologia da palavra, você está reportando algo que tá certo ou tá errado. Então, quando eu tô ali no gramado, eu tô vendo um lance, o narrador na cabine traz uma informação que talvez ele esteja com dúvida, eu vi se é pênalti ou não é. Eu vi se a bola bateu na mão ou não. Eu tô ali pra falar. Eu vou pra coletiva de imprensa, que, aliás, pra mim, é um dos lugares mais tristes da comunicação esportiva e do jornalismo esportivo no Brasil em geral, não só do Santos, mas no Santos em especial. Por quê, Vitor? Porque é muito fraco. É um lugar muito fraco, é um lugar com pouquíssima pergunta a ser aproveitada. O espaço das grandes mídias são perguntas muito básicas para colocar no título e no subtítulo da página da internet. Então são... faça a sua avaliação da partida. Porra, cara... Desculpa, essa é uma pergunta básica. Você pode fazer essa pergunta ao final da coletiva. Você tem que perguntar de uma forma incisiva por que ele trocou lateral por lateral. Por que não está sendo aproveitado um centroavante da base. Você tem que fazer uma pergunta de questionamento e tirar o treinador, o diretor, o presidente da zona de conforto, da tranquilidade que ele está acostumado. São perguntas muito fáceis de serem respondidas. E o pior... Às vezes eles fazem as perguntas já dando a resposta. Você trocou lateral por lateral porque o Souza é mais ofensivo, né? Porra, acabou. O cara respondeu. Então é um lugar... a coletiva de imprensa... A coletiva é ruim porque não tem a réplica. Então você faz a pergunta, a pessoa responde o que quer e o microfone já não tá mais na sua mão, pra quem não sabe como funciona. Então, ali é o lugar que você tem pra tirar suas dúvidas. Então, reportar, pra mim, é o lugar onde o que eu enxergo, eu posso questionar. Comentar... Eu estou apenas trazendo uma leitura, às vezes tática. Vou fazer a minha reclamação ali da cabine, vou fazer a minha crítica ali da cabine e tchau. Se eu reportando, eu posso fazer um comentário breve, uma crítica, e lá na fonte, geralmente com um treinador, raramente com um jogador quando vem numa zona mista, você faz a pergunta a ele. Eu te dou um exemplo, Marcão. Uma vez eu estava em algumas coletivas de imprensa e foi da apresentação do lateral, fatídico lateral Rainer. Nossa, mãe do céu. E o cara chegou ali com uma
porra, uma banca, cara. Ah, eu sou isso, eu sou forte, eu sou veloz. E o Santos na Série B. O Santos, pô, cara, o pior momento da sua história. E a pergunta de um era, como você pode contribuir? A pergunta de outro era, como que o técnico pode te usar? Você pega o histórico do cara, Rainer, com licença, você falou aqui nas respostas anteriores que o Santos pode te ajudar a evoluir. Só que em 2021, não sei se é essa a ordem, tá? 2021 você caiu com o Vitória, 22 você caiu com o Vasco, 23 você caiu com o Atlético Goianiense. Como que você vai ajudar o Santos a subir de volta pra Série A? Você tem que fazer pergunta dura. Isso eu aprendi com o Pretzel. Você jamais... O microfone é sua arma. Você jamais vai ser desrespeitoso. Mas você faz uma pergunta dura. Do tipo, você tá falando o tempo todo que o Santos vai te ajudar. Mas você vai receber do Santos. E como você vai ajudar? Entrega o microfone pro cara e vê o que ele te fala. Mas isso existe um medo. Parece que eu não consigo tratar jogador e diretor como realezas. Eles são pessoas comuns, eles são pessoas que recebem para estar ali, são pessoas que recebem para a sua imagem e têm que responder perguntas duras. Então eu sou muito mais aquele jogador, aquele treinador que dá a cara a tapa, que não se incomoda com pergunta complicada, ou às vezes pode até fugir da resposta, mas que responda. Você acha que em algum momento, quando o jornalista é mais duro, de forma seguida, ele acaba ficando marcado? Fica, porque eu já escutei isso dentro do Santos. E aí o clube vai começando a fechar as portas para esse profissional? Porque tem muito isso, né? Sim. Eu costumo muitas vezes escutar que pergunta pós-jogo, você precisa fazer uma pergunta mais leve primeiro, a pergunta mais dura tem que ser pro final, para não, de alguma forma, espantar o entrevistado, né? Exato. Tem isso? Você acha que fica marcado quem faz perguntas duras? Se você estiver fazendo esse conceito pro teu podcast, que é o teu negócio, tá tudo certo. Agora, eu não tenho que ser pautado pela assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube. No caso que eu faço a cobertura, ou se for de qualquer outro clube que um dia eu vier a cobrir. Então, assim, se o assessor de imprensa fala assim, pessoal, pega leve no começo, vai você fazer teu trabalho lá, meu camarada. Você cuida do Santos, eu cuido da pergunta por quem que eu tô representando aqui no meu microfone. Então, assim, se eu quiser fazer a primeira pergunta dura, eu vou fazer. Porque, às vezes, a pergunta dura é bom fazer no calor da emoção. Porque a resposta vai ser mais sincera. Por que eu vou esperar o final? E outra, a ordem, ela é aleatória. Te entregam, a assessoria do Santos entrega o microfone conforme você vai levantando a mão. Então, meio que ele escolhe a ordem que ele quer. Isso. Eu nunca, no Santos Futebol Clube, pelo menos, nunca senti que ali vai ser mais duro, vou dar por último o microfone pra ele. Nunca senti isso, de coração. Mas já vieram chegar pra mim e falar assim, tua pergunta é muito longa, reduz senão eu te corto. Eu falei, me corta. Pode me cortar que eu vou te expor que você tá me cortando. E não cortou, obviamente. Então, é um mundo muito caótico, Marcão. É um mundo muito caótico. E, infelizmente, se você se comportar como algumas pessoas esperam, talvez você tenha algum privilégio. Tá aí o Vitor Salles, aqui do Alambrado Santista. Ô, Vitor, já percebi que o Vitor vem com tudo pro podcast, hein? Coisa linda, hein? Aí é espetacular. Ô, Vitor, me diga uma coisa, cara. E aí, como que tá o canal Alambrado Santista? Como foi a ideia? Você falou que criou em 21, né? 21. O Varanda Futebol Debate é de 2019. Você começa em 2021, pandemia, é isso? Foi na pandemia. Na pandemia, né? Como foi a ideia? Quando surgiu? Claro, você é um cara apaixonado pelo Santos, Sim. mora na cidade de Santos, mas como surgiu, né, essa ideia do canal? E como que você viu essa ideia acontecer e fala, pô, acho que dá pra seguir adiante, é isso que eu quero. Marcão, foi o seguinte, em 2018 eu comecei um projeto do zero, chamado Canal Alambrado só, que era pra falar do futebol em geral e entrevistar. Antes do videocast, mesacast, podcast chegar no Brasil, teve um camarada meu lá em Santos, o Bruno Ramires, ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem um negócio nos Estados Unidos que tá bombando, essa porra vai vir pro Brasil, chamado podcast. Eu falei, é mesmo? Qual que é o negócio? Você entrevista o cara e áudio. Isso sobe. Nos Estados Unidos tá muito na plataforma de áudio só. Sem imagem. Sem imagem. Falei, pô, legal. 2018 isso. Eu acordei, chamei o Ademir Quintino, um dia, falei, cara, você não me dá uma entrevista? Encontrei com ele num colégio Liceu Santista em Santos, ele me deu uma entrevista, ali numa mesa, e era só áudio, não precisava de cenário, então era áudio. Microfone nele, microfone em mim, play e vai embora. Subi, foi interessante. Passou um tempo, eu entrevistei o Ale Oliveira. Ah, que legal. Na época, acho que ele tava na ESPN. Conseguiu falar com o Ale Oliveira, cara? Consegui, sabe como foi? Que não é fácil, hein?
Mas eu tinha aprendido uma estratégia que foi o seguinte. Se você mandar mensagem pra quem tem muito seguidor 4, 5 da manhã, geralmente é a hora que o cara acorda, ele vai olhar os directs. Teu direct geralmente vai estar lá em cima. Legal a E foi estratégia, isso. hein? Assim, ele respondeu, pô, beleza, isso aqui. Entrevistei o Ale Oliveira lá na Rádio Energia 97, quando ele tava lá. Entrevistei o Jorge Nicola na ESPN. Entrevistei o Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes. Guilherme Palese na Rádio Bandeirantes. E fui fazendo esses conteúdos, assim. Só que passou um tempo, circunstâncias da vida eu tive que parar. Também não dava. Eu entrevistei o André Henning. Que legal. Na antiga Esporte Interativo. Esporte Interativo. Foi uma baita entrevista. Aí eu fiz uma entrevista já com vídeo, editada. Tá no YouTube até hoje. Cara, eu tenho orgulho de ver esse vídeo, assim. Eu acho que eu entrevistei bem, ele respondeu bem, foi bem legal. E eu parei esse projeto. Corta pra 2021, Murilo Tauro, na época na TV Cultura Litoral. Nós somos grandes amigos. Ele me mandou uma mensagem, falou, cara, era feriado, eu tava no Rio de Janeiro, no casamento de uma amiga, ele falou, cara, você não participaria do TV Cultura? Eu falei, participo por vídeo. Me mandou o link, entrei, participei. Era ele, eu não lembro se era ele, o Caio Couto, eu não lembro quem tava com ele lá na mesa. Participei com ele, acabou. Ele falou, Vitor, divulga suas redes sociais. Eu falei, cara, não tenho não, eu tenho meu Instagram privado, da minha vida pessoal não tenho. Ele, pô, acho que você devia fazer um canal no YouTube. Eu falei, beleza. Fiquei com essa ideia. Aquele canal Alambrado, transformei pra Alambrado Santista. A partir dali eu comecei a fazer comentário. Então ligava a câmera e comentava sobre tudo que aparecia. E sempre fiz assim. Hoje em dia, como que tá a dinâmica? Hoje o pós-jogo, ele é lei. Todo pós-jogo eu faço. E eu comento sobre fatos que já aconteceram. Fatos, se é fato, já aconteceu, obviamente é uma redundância, mas porque hoje em dia tem muito a questão o Santos está acordado, o Santos está palavrado, o Santos som. E durante muito tempo eu fiz vídeo assim. E eu percebi que era um desgaste. O Santos tá atrás qual era aquele atacante que tava jogando na Juventus, que o Santos quase trouxe na época do Rueda? Alguma coisa Pereira, né? Isso, alguma coisa Pereira. Pô, tu faz vídeo, tu procura, tu vai fazer os jogos do cara. Tu fez aquele vídeo todo, o cara não vem. Então, foi uma coisa que eu fiquei um pouco cansado. Falei, cara, deixa fechar e eu comento. E, como foi a época do Rueda, eu fazia vídeo sobre os erros administrativos que eu enxergava. Então, hoje o Alambrado Santista, ele se conforma, vamos dizer assim, com duas coisas. A análise pós-jogo, que não é uma análise. Eu não sou analista. Eu não faço comentário porque, nossa, o Vojvoda hoje jogou no 3-5-2. Não, o meu jogo cara, quem hoje foi com pinico pro estádio, quem ficou com medo, por que o centroavante não chuta, esse pitaco mais como torcedor, e assuntos que eu acho de gravidade quando a diretoria erra. Então, quando eu vou subir um vídeo hoje sobre o absurdo que é a venda do Luca Meirelles. O menino, ele pode se tornar um péssimo camisa 9? Pode. Ele pode se tornar um Luiz Soares? Pode. Ninguém sabe quem é o menino. Ninguém tem informação. Só que o Marcelo Teixeira mentiu. Por quê? Ele foi em todos os podcasts. O jogador da base eu não vendo jamais. O jogador da base tem que ser ídolo pra sair do Santos. O jogador da base tem que se formar aqui. Eu não vendo. Tanto que no começo do mandato dele, teve aquela polêmica com o Rodrigo César, jogador da base, que o Santos ia vender pro Grêmio. Tava emprestando pro Grêmio. Emprestando pro Grêmio. Aí, como ele viu que pegou mal isso pra sua campanha política, ele desfez o negócio. Aí, tempos depois, o Santos com a corda no pescoço vai se desfazer do Luca Meirelles pra pagar o salário do Tiquinho, pra pagar salário qual que é o Barreal, vai pagar salário de Gil, vai pagar salário de Luan Pérez, de João Basso, desses caras, de Aderlan. Ô, Vitor, até a gente ia tocar nesse assunto mais à frente, mas até para não perder o time, eu fui favorável a essa venda do Luca Meirelles, explico por quê. Uhum. Porque a gente tem dito aqui no Varanda Futebol Debate, eu não sei se você também tem esse discurso, que como que o Santos está conseguindo pagar 34 milhões de folha de pagamento? Como que o Santos está conseguindo fazer um investimento tão alto no futebol? Ou seja, as receitas não são compatíveis com as despesas. Não. Nós temos muito mais despesas do que receitas. Perfeito. Agora, hoje no futebol brasileiro,
Eu já cansei de escutar presidentes de clubes, tirando a Leila Pereira, que vendeu, inclusive, vários jogadores da base por bons valores, o próprio Flamengo negociou, que é preciso vender 2 jogadores por ano, 2 bons jogadores por ano, para que as contas fiquem no verde. Como que a gente consegue ter um elenco como nós temos? Não estou discutindo a qualidade, mas é um elenco de alto investimento. Você nos gastou 110 milhões de reais no futebol, 34 milhões de folha de pagamento, enfim. Como que eu consigo manter toda essa estrutura se eu não vendo jogador? Eu concordo. Porque o mundo ideal é lindo. Puta, eu seguro o brasão, digo não pro Flamengo. O Flamengo vem com 12 milhões de euros, eu falo não. O Shakhtar vem com 10 milhões para um jogador que não fez um gol no profissional. Chutou uma vez pro gol, o Luca Meirelles. Eu seguro, digo não ao Shakhtar, mas e aí? Como que eu seguro essa estrutura? Não, eu concordo contigo. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu concordo que o Santos tem que vender jogador, principalmente o Santos, que não tem a receita do Palmeiras, não tem a receita do Corinthians, não tem a receita do Flamengo. Tem que vender pra fechar o ano. Isso aí eu tô de acordo. O meu ponto você vende o Luca Meirelles, como o Santos vendeu o Caio Jorge, quer dizer, se perdeu o Caio Jorge. 3 milhões de reais. Perdeu o Caio Jorge. Pra antecipar. Isso. Você perdeu o Marcos Leonardo, você vendeu. E são jogadores que 1, 2 anos depois, 3 anos depois. E o Roberto. De graça. Cara, aí todo mundo vende por milhões de reais, enche o bolso, ganha tecnicamente o jogador, porque o Corinthians ganha tecnicamente com o Roberto, o Cruzeiro ganha tecnicamente com o Caio Jorge, o Al Hilal ganhou tecnicamente na Copa do Mundo de Clubes com o Marcos Leonardo. E esses jogadores estouram lá fora e o retorno financeiro pro Santos é baixo. Então o Luca Meirelles pode ser, como eu te disse, que 7 milhões de euros, hoje, a gente analise como um dinheiro que ajude a quitar as contas. Amanhã, pode ser que ele seja vendido do Shakhtar pro Borussia Dortmund por 70. Ou pode ser que ele, Deus livre o guarde, o menino, pode ser que ele tenha uma lesão e nunca mais seja vendido. A gente nunca sabe. Mas a minha pergunta é, Marcão, se precisa vender jogador para pagar a conta, qual foi a conta que você fez? É o Tiquinho? É o Gil? O Gil dá. Qualquer crise que dá, o Gil quer se aposentar. Se aposenta, cara. Que já encheu o saco isso daí, né? Se aposenta. Aí você tem o Tiquinho. Concordo. Aí você olha pro banco lá, aí você tem jogadores emprestados, aí você tem jogadores que tem o acordo do pós-Série B, que a gente não sabe como foi feito a rescisão. Ou o Juliano saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ou o Julio Furti e o Santos não paga nada desse jogador. Esses jogadores, o Patrick, simplesmente foram embora. Então eu sou contra justificar a venda do jogador, que eu entendo que tem que ser vendido, porque você errou na montagem do elenco. E se não é, e é difícil assumir que montou, você não precisa assumir verbalmente. Mas a partir do momento que você trocou o seu técnico e na janela, que geralmente é uma janela apenas de detalhe, você tem que trazer um zagueiro, um meio e um atacante, teu elenco tá uma porcaria. Você errou no planejamento. Aí você vai lá e você vai sacrificar um atacante, mais um atacante, que pode ser que não dê nada. Como eu imagino que o David Washington, dessa safra toda, que passou, desde o Roberto, o Caio Jorge, eu botava uma fé no David Washington. Não tá me provando. Então pode ser que o Santos fez um baita negócio na época, vender ele pro Chelsea. Pode ser que ele fez um baita negócio. Mas o Luca Meirelles, eu tenho essa preocupação pelo histórico que o Santos aproveitou muito pouco os seus jogadores. Eu concordo contigo. Acho que mais grave do que vender o Luca é a gente gastar dinheiro com o Ilharão, que já ganhou 2 milhões de reais sem jogar. Jogou 8 minutos. Exato. Tiquinho Soares, 1 milhão e 400 mil reais, né? Que é o salário que o Rodolfo divulgou. Enfim, acho que é mais grave, né? Isso. E aí a gente acaba queimando um garoto da base, que é o Luca Meirelles. Isso. Que no final pode até se acabar sendo considerado uma boa venda, mas eu concordo contigo, a gente perde talentos para manter jogadores que não vão dar em nada. Exato. Né? O Gil já encheu o saco, você falou muito bem. Eu não aguento mais. Toda semana, toda crise, o Gil quer se aposentar. Se aposenta, não, o Santos ganha, tá ganhando 2, 3. Nossa, que linda a carreira do Gil. Saiu, trouxe o Santos da Série B pra Série A, tá aí, não precisava tá aí, o cara, resolvido financeiramente. Aí beleza, o Santos perde, aparece Gil negocia aposentadoria. Caraca, cara, você precisa decidir. Se você quer aposentar, aposenta, tá tudo bem. Não tem nenhum favor aqui de nenhum dos lados. Você foi contratado para trazer o Santos pra Série A. Percebeu-se que não existia zagueiro bom. O Gil era uma luz na esperança. Jogou alguns jogos, não entregou quanto se imaginava. Quer aposentar, aposenta.
Mas talvez pegue até mal pra diretoria que ele se aposente. Por quê? Aí você vai olhar, você vai ter o João Basso, você vai ter qual que é o Ananias, Alencar. Alencar. E aí, como você mantém uma Série A com essa molecada que você não testou na Série B? Porque você preferiu colocar uns bagres na Série B, como Alex, esses caras que passaram aí, que são patéticos. Alex Nascimento. Pelo amor de Deus. Quando renovaram o contrato do Alex Nascimento, Absurdo, Marcão, né? Absurdo. eu preferia cair de moto do que escutar aquela coisa. Não, tá louco. Vai devagar, pega leve, não, pô. pelo amor Pega, de mas o Santos comete alguns erros primários, né? Primários, é impressionante. Vitor Salles aqui no Varanda Cast, o homem, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Não tem qual é, ele fala mesmo, o Vitor Salles. Ô, Vitor, cara, a gente conversando nos bastidores, Sim. eu não sabia, cara, que você tava, eu chamo aquela reunião da reunião do dia 6 de dezembro, eu confesso que eu não lembro você Sim. na foto, mas isso é coisa do Aldo Neto, que inventou esse troço, que é a reunião, o Dia Mundial do Blogueiro Santista. Olha aí, maravilha. Né? Dia 6 de dezembro de 2023, fatídico dia do rebaixamento. Foi. Você estava naquela reunião do Marcelo Pirillo Teixeira, onde ele chamou ali alguns influencers, jornalistas também foram chamados naquele dia. Claro que a gente faz uma brincadeira quanto a isso, mas eu falava contigo, você foi nessa reunião sabendo que era um ato político? Eu já quero entrar na tua análise do Marcelo Teixeira, mas até por você ter me dito isso, eu queria entrar nesse ponto. Você foi naquela reunião sabendo que era um ato político? Você se arrepende de ter ido naquele dia 6 de dezembro? E o que você achou da reunião? Tá, vamos lá. Pra contextualizar você, eu, na época da eleição, eu me comprometi com o meu público a entrevistar todo mundo que aceitasse. Chamei o Rodrigo Marino, ele foi lá. Chamei o Vladimir Matos, ele foi lá. Chamei Ricardinho... Ricardo Agostinho, ele foi lá. Chamei o Maruca, o filho dele me respondeu, que era ele que tava respondendo as mensagens, Rodolfo. né? Ele falou, cara, tá meio enrolado e tal, vamos tentar um pouco mais perto da eleição. Tudo bem. Chamei o Márcio Calves, que estava cuidando do Marcelo Teixeira. Pô, ele tá meio que de agenda lotada, tal. Passou uns 2 dias, ele falou, olha, o Marcelo vai fazer uma coletiva pra uma galera e quem quiser vai poder ter a oportunidade de fazer uma pergunta pra ele. Falei, cara, coletiva eu não quero. Ele falou, não, é uma coletiva. Ele vai apresentar alguns pontos e depois a gente disponibiliza 5, 10 minutos pra cada um. Falei, bom, esse é o tempo que eu vou ter até o momento favorito a ser eleito do Santos. Porra, então tá bom, vou lá, não tem problema nenhum. O que me interessa vai ser os 5, 10 minutos com ele. Tanto que no meu canal tem as 2, 3 perguntas. Eu tive a oportunidade de fazer 2, 3 perguntas pra ele. Eu fiz as 2, 3 perguntas que eu queria fazer. Toda entrevista, Marcão, ano que vem tem eleição de novo. Possivelmente você vai querer entrevistar os... Claro, você fez claro, debate no seu canal. Isso. Toda a inserção de candidato, ela é uma inserção política. Quando eu chamei o Marino lá, fundo árabe, papapá, ele tá vendendo a parte política dele. Chamei o Ricardo Agostinho, falou lá dos problemas que apareceram, de babá. É o momento político dele. Marcelo Teixeira não deixa de ser o momento político dele. Quando eu cheguei na Universidade de Santa Cecília, vi que tinha muita gente de um nicho diferente do meu, que é o Instagram, o TikTok, que não são... fazem serviços diferentes, nem melhor nem pior, diferente, com conteúdos mais curtos, com análises mais breves, e percebi essa galera lá. E alguns rostos familiares. Quem tava lá era o Edu, do canal Futirinhas, acho que a Carol Bernardi do De Olho no Peixe estava lá. Quem mais ali? Talvez esses que eu me lembre, assim. E tinha uma galera, uma mesa redonda. Chega o Marcelo. E eu vi o Léo Bastos. Falei, olha... E eu tinha tido uma informação antes que alguns jogadores de 2002 estavam pensando em apoiar o Rodrigo Marino. Isso. Zagueiro Alex. Inclusive o Léo. Isso. Esse foi o meu primeiro susto. Quando eu cheguei, eu falei, ué, o Léo tá aqui? Acabei de falar. E eu escutei da boca de uma pessoa. Eu escutei da boca de um jogador de 2002. Tá? Cara, a gente tá pensando em apoiar o Rodrigo Marino. Falei, caramba, é mesmo, cara? A gente tá pensando em apoiar eu, Léo, William Batoré, mas tem o Rodrigão. Ricardo Oliveira. Rodrigão também. Eu falei, porra, legal, tá bom. Cheguei lá, o Léo. Tá bom, o Léo,
Entra o Márcio Calves, entra o Marcelo Teixeira. Entrou um cara que falava muito sobre o Pacaembu, Rashid. O Rashid, que foi entrevistado aqui no Varanda. Isso. E aí o Marcelo começou a falar sobre as propostas dele. Até aí, meu amigo, tá tudo certo. E ele apresentou o Pacaembu como que ia ficar, 9 pontos de interatividade e tal. E eu não acredito. E assim, Ficou com o pé atrás. eu não acredito em uma palavra. Falar de Pacaembu e um monte de coisa assim, desculpa, eu escuto isso há muito tempo, cara, assim, na boa. E é uma discussão que eu já tive 1 milhão de vezes. Não, manda o jogo pro Pacaembu, manda o jogo pra São Paulo que vai sempre lotar. Não vai sempre lotar, porque na época do Pérez, isso eu repito em todos os lugares, o Santos jogou contra o Atlético Mineiro, numas oitavas de final de Copa do Brasil, no Pacaembu, tinha 16 mil pessoas, oitavas de final, time do Sampaoli. 16 mil pessoas. Mas o dia era ruim. Dia de semana jogou 8 horas da noite. Então não é sempre. É claro que nesse momento, os jogos em São Paulo tem um apelo de saudade, tem um apelo emocional. O Morumbi tem todo um contexto para dar 50, 55 mil pessoas nos estádios. Sempre não dá isso. Neymar Júnior. É isso. Neymar Júnior. Então eu escutava tudo aquilo e acabou. Ele fez todo o palanque político dele. Quando acabou, eu falei, bom, e aí, qual que é o momento que a gente vai conversar? Agora, posicionou ali, microfone e fiz minhas perguntas. Além disso, Marcão, foi o que eu te falei aqui no off, te falo no on, existe muito uma divisão no mercado que comenta sobre o Santos esse é da pauta da agenda positiva, esse é 100% oposição, papapá. E existe essa discussão. Eu fui com o pensamento do seguinte, se for um ambiente onde vai chegar e eles vão tentar angariar pessoas para ser da pauta positiva, da agenda positiva, eu quero escutar. Porque se alguém tentar falar isso para mim, mas 2 minutos depois eu tô expondo essa safadeza. Você sentiu que tinha isso? Não. Não tinha? No momento que eu estive lá, não. Então assim, eu sou, cara, um dos maiores críticos ao Marcelo Pirino Teixeira. Eu não suporto a forma como ele gera meu time. Eu não suporto essa insolência ou essa forma que eles tentam esconder o papel do seu filho no Santos Futebol Clube. A entrevista do que o Bozelinha deu ao Rodolfo Gomes para falar sobre a compra do CT, aquilo ali não existe em clube de Série A. Então, a forma como eles gerem o time que eu amo, que eu torço, eu acho patético. Mas nenhum momento ninguém me abordou. Nenhum momento alguém falou assim, e aí, tudo bem? Você tá afim de fazer Teve o único comentário do tipo assim, na nossa gestão, nós vamos sim dar mais espaço a vocês de uma rede secundária, paralela, não lembro a palavra que foi usada. Dando a dizer que vocês comigo, vocês vão ter acesso. Foi a única coisa que eu escutei. Só que isso eu também já escutei nas outras entrevistas. É importante, falava assim, é importante vocês darem visibilidade ao Santos, a gente não tem que ficar na mão da Globo, do UOL, a gente tem que ficar na mão de vocês também e tal. Então todo mundo queria aquele público pra si. Então eu escutei aquilo, foi a única coisa um pouco mais de tentativa de alguma coisa que eu escutei, mas eu cheguei cedo e fui embora tarde. Nem Márcio Calves, nem Marcelo Teixeira, nem Léo chegou e falou assim, a gente pode bater um papo contigo? Isso não existiu. Isso não existiu. Agora, se alguém dali pegou algum WhatsApp, se alguém dali, aí eu já não sei. Se aquilo ali beneficiou alguém, eu não tenho a menor ideia. Mas comigo, eu fui pra lá por 2 motivos. Vai ser a única possibilidade que eu vou ter de perguntar o que eu quero pro Marcelo. E se for uma reunião para tentarem manipular, para tentarem convidar, eu quero escutar. E eu exponho se isso acontecer. Mas não aconteceu. Tá aí Vitor Salles aqui no Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast. Vitor, 1 ano e meio de gestão Marcelo Pirino Teixeira. Qual que é a tua avaliação sobre a gestão do Santos Futebol Clube, a 7ª gestão do Marcelo Teixeira? Como que você avalia e qual é a nota que você dá pro atual mandatário santista? Eu acho uma gestão ruim, temerária. Eu acho que a gente não tem a menor noção do que vai acontecer no futuro próximo. Eu acho que a gente tá totalmente às cegas com o que está acontecendo. A gente teve alguma noção de valores quando foram expostos os contratos pelo Rodolfo.
tanto do Neymar quanto de alguns outros jogadores. A gente não tem a menor noção se as rescisões de Juliano, as rescisões de Patrick, a gente não sabe quantas vezes o Santos parcelou, se o Santos parcelou. A gente não sabe o que aconteceu com o contrato de Lucas Braga, aquele contrato do Fábio Carille, do time da segunda divisão do Japão, se o Santos vai arcar com alguma coisa disso. A gente não tem a menor noção. Eu costumo dizer, Marcão, e eu sei que para alguns isso é muito complicado, a gestão do Marcelo Teixeira, ela é pior do que a gestão do Rueda. Olha aí. Ela é muito pior do que a gestão do Rueda. Esse é um ponto... Eu ouvi pouquíssimas pessoas dizendo isso. Você acredita que o Marcelo faz uma gestão pior do que o do Rueda? Acho que é pior e te digo por quê. O Rueda, ele não entendia absolutamente nada de futebol. E ele era um cara que resolveu e escolheu se isolar. Ele rebaixou o Santos. Isso aí é terrível. O Marcelo Teixeira coloca... Ele pregou a gestão profissional, isso ele repetiu inúmeras vezes. Eu não sei o que o filho dele entende de futebol. Eu não sei o que o Bozelli entende de futebol. Eu não sei o que ele foi o cara que indicou o Galo e ficou com o Galo durante tanto tempo. Durante um período, ele teve 2 CEOs, que foi o Paulo Brax e o que foi pro Botafogo? Ele teve o Pedro Martins. Pedro Martins, exato. Ele entregou o futebol na mão de pessoas que não tinham a menor noção. O Santos gastou rios e rios de dinheiro. O Santos contratou jogadores que, assim, não tem motivo de ter sido contratado. Quando o Tiquinho Soares veio na troca com o Jair, no mesmo dia eu falei que era um erro. Eu não tô falando depois, não. Ah, mas o Tiquinho podia dar certo. Gente, hoje em dia você consegue achar com mais facilidade um atacante ou um zagueiro alto, veloz, que desarma. Tá aí, Jair tá no Nottingham Forest. E o Tiquinho não joga bola desde 2023. O Santos tentou o Tiquinho. Então a gestão do Marcelo Teixeira, eu acho ruim. E os contratos que foram expostos, de William Bigode, de Juliano, de Morello, se eu não tenho enganado, esses contratos todos que foram expostos, renovação automática, subindo pra Série A, ganhando mais salário, Gil, Juliano, Patrick. O Atlético Paranaense estava prestes a ir pra Série C. E esses jogadores estão lá. Tá lá o Juliano, tá lá o Patrick. Aí você vê o Carille, que foi um técnico que ele defendeu tanto, tomando 6 do Flamengo pelo Vitória. Depois o Santos é só ladeira abaixo a carreira do Carille. Do Carille tava Lucas Braga na lateral direita, no Vitória. Foram jogadores que eles mantiveram. Foram técnicos que eles contrataram. Então a gestão do Marcelo Teixeira, o Marcão, um dia desses eu tava sentado e falei, cara, eu preciso pensar nas coisas positivas, assim. Se eu entrar nessa redoma de só das coisas negativas, vai ser muito complicado. Cara, eu não consigo ver. A Arena não sai do papel. É uma indefinição gigantesca sobre o que... Parece que ninguém tá afim de tomar esse filho. Ninguém tem certeza de derrubar a Vila. Ninguém tem certeza de subir um novo estádio no lugar da Vila. Ninguém sente confiança de não trazer esse estádio pra São Paulo. Ninguém sente confiança de nada. Parece que as coisas não andam porque o pessoal tá todo mundo morrendo de medo de tomar essa decisão e ser equivocada no futuro. Porque uma parte da torcida fala, é um erro. Em Santos, a arena pra 30 mil não vai encher. Não vai dar certo. E aí? Ah, caramba, vocês têm razão. Deixa eu ver o que consigo fazer. Aí tá lá a W Torre. E aí, pessoal? Eu preciso assinar o contrato. Vocês vão perder a chance. Caramba, a gente precisa assinar. É uma indefinição. Ninguém fala assim, se eu errar, eu erro com convicção. Ninguém chama o sócio pra decidir isso. O Santos tem aí quanto? 70 mil sócios? 60 mil sócios? 69 mil agora. 69 mil sócios? É. Tá bom. Põe aí um plebiscito. Por que não pedem pro torcedor? Vamos fazer um plebiscito. Põe aí online. Ah, não, mas online não, porque tem risco de fraude. Ah, meu amigo, pô, sério mesmo? Vocês têm medo de fazer um plebiscito? Conseguir o CPF e o e-mail dos associados que você já tem acesso? Ou pedir para pontos espalhados em Santos e São Paulo, que 89% dos associados estão em Santos e em São Paulo, você não consegue colocar 40 pontos de votação? Auditar isso e ver que a opinião do associado, se é Santos, se é São Paulo, é que não fazem porque sabe que a resposta vai ser São Paulo. E aí vai ter que mudar muita coisa. Então assim, eu já fui adepto a falar, não, Santos é de Santos. Cara, meu tempo passou, eu não concordo mais com isso. Chega, a gente vai ficar pra trás, não dá. Eu amo a Vila Belmiro, eu vou na Vila Belmiro desde que eu me conheço por gente. O Santos mudou a minha vida, o Santos formou meu caráter. Não dá mais pra defender. Não dá. Eu prefiro sair da minha cidade,
pegar um carro e ir num lugar estruturado, organizado, onde o dinheiro tá, que é São Paulo, do que ficar em Santos. Marcão, a gente faz jogo lá, cara. É verdade. Fala como que é a cabine. Você faz na tribuna. Eu já fiz na cabine que teve dia que caía gota na minha cabeça. Isso. Não tem condição, né, Vitor? Você não consegue colocar 2 pessoas numa cabine. Perfeito. Você vai lá, onde tem o cameraman, é só ele sozinho que ele coloca o tripé e acabou. Ontem a Varandete estava me perguntando, a Varandete é minha esposa, estava me perguntando em casa, falando, qual foi o pior estádio que você foi, tirando os clubes menores do Campeonato Paulista, né? Eu falei, a Vila Belmiro. Assim, pô. Infelizmente, dá dor no coração falar isso, mas a pior estrutura para a imprensa que existe no futebol brasileiro dos times da Série A é do Santos. Não vai longe, Marcão. A gente fez jogo no 1º de maio muito melhor, em São Bernardo. São Bernardo. O estádio, cara, a cabine envidraçada, isso. tomada, cabo de internet. Até do Água Santa, cara. Exato. O Bragantino subiu um estádio agora há um ano, um pré-moldado. Não sei se você já foi no estádio novo do Bragantino, da prefeitura que estão utilizando. Outra pegada, pô. Não foi. Mas assim, eu fui. Aí você, assim, aí com todo respeito. Aí a gente dá um pulo aqui no Allianz. Isso. Na Neoquímica. Até o mesmo Morumbis, que não sofre uma grande reforma há muito tempo. E tá bonito o Morumbis, hein? Cara, você tem uma bancada espaçosa. Na Vila Belmiro, Malemalha, você tem água. É verdade. Então, assim, cara, não dá. Você não tem condição pra isso. A gente não tem o mínimo pra... Gente, pra quem não sabe, eu que sou repórter, quando eu tô no gramado, pra eu ir pra sala de imprensa, eu tenho que passar no meio da torcida. E quando a gente tá na cabine e tem que descer minutos antes, eu tenho que descer no meio da torcida organizada. É isso aí. Pra ir pra sala de imprensa. Isso atrasa todo o fluxo. Então, assim, o Santos precisa... Voltando só à questão do estádio, o pessoal tem medo de saber a opinião da torcida, porque vai ser contrário à opinião que está na Baixada Santista. Você é favorável hoje à nova arena, aonde é a Vila Belmiro, nesse projeto com a W Torre de 30 mil lugares? Se não tiver opção de trazer para a capital, é o que tem que fazer. Ah, pô, Vitor, não pode trazer para a capital porque 4 times grandes na capital a polícia não comporta. Meu camarada, dá um jeito. Senta claro. com a Secretaria de Segurança Pública, porque no Rio de Janeiro isso acontece. Claro, pô, isso existe. Então você sente com a Secretaria de Segurança Pública, você sente com a Prefeitura de São Paulo, você sente com quem for. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque espaço tem. Você pode viabilizar isso. Você pode organizar isso. Ah, mas aí não vai ter a W Torre. Pô, gente, não é possível que não tenha nenhum investidor, nenhuma construtora a fim de investir no Santos Futebol Clube. A gente está falando do Santos Futebol Clube. A XP está investindo 1 bilhão na Portuguesa de Desportos. Ninguém mesmo está afim do Santos. Ninguém pode colocar dinheiro no Santos. Aí eu acho que é falta de querer procurar. Mas, de novo, se for para ficar empurrando com a barriga, Marcão, uma mudança para a capital, faz logo esse estádio. Faz logo em Santos, então. Dê uma melhor estrutura para o torcedor, dê uma melhor estrutura para a torcedora, dê uma melhor estrutura para a imprensa, dê uma melhor estrutura para os jogadores. Porque hoje, Marcão, o Santos, a Vila Belmiro oficialmente tem 16 mil lugares pelo AVCB. Não cabe isso. 15 alguma coisa. Porque no arco ali da torcida organizada à direita, onde fica a camisa 10 ali, você tem um ponto cego. No outro arco da Sangue Jovem, você tem outro ponto cego. Então ninguém fica ali. Agora eu fico pensando, né? Pô, meu pai tem 65 anos. Quero levar meu pai na Vila Belmiro. Se eu não conseguir levar ele num lugar coberto, ele vai ter que tomar chuva, então? Porque o Santos só tem espaço coberto. Ou nas cadeiras do portão 22, ou no portão 1 e 2, a metade pra baixo é chuva, ou na cadeira dos 25, o resto aí toma chuva. Tem lá o portão 17, que chamam de sócio cachorro, que toma chuva. Que é onde perto a gente fica, né? Perto onde a gente fica. Então você toma chuva. Então hoje em dia, não dá, infelizmente, eu falo isso também, o Santos não consegue formar novos torcedores há pelo menos uns 14 anos. Pelo menos. Por quê? O último título do Santos foi em 2016. Estamos indo para 10 anos. Ninguém lembra muito de futebol com 4, 5 anos. Então fazem 15 anos que ninguém tá criando uma nova lembrança do Santos ganhando título. É uma geração, cara. São 15 anos de crianças que não está vendo o Santos ser campeão, que tá indo para um estádio precário, onde o estádio que a pipoca é R$20 e você toma chuva, você demora para sair, o banheiro da Vila Belmiro é terrível. Aí a molecada vê o estádio do nosso rival verde, vê o estádio de Itaquera, vê o Morumbis
Infelizmente, para a nova geração, são coisas que contam. Então a infraestrutura do Santos afasta o torcedor da Vila Belmiro. Afasta. E isso faz com que a torcida mingue cada vez mais. Ô, Vitor Salles, do Alambrado Santista, aqui no Varanda Futebol Debate. Nota de gestão, Marcelo Teixeira. Cara, de coração, assim, eu dou uma nota 4, porque o único ponto positivo foi ter conseguido trazer de volta o Neymar. Acho que outro presidente competente conseguiria também, porque eu acho que partiu muito da vontade do Neymar de voltar e pouco da apresentação de um projeto e tal. Acho que isso é um ganho dessa gestão. Mas muito pouca coisa, cara. Muito pouca coisa. A gente não tá vendo o aproveitamento da base. Aliás, falando em base, Vitor, o que você achou da renovação do Andrei Quintino? Cara, Tá 7 anos no clube e não tem 1 minuto sequer no profissional. precisa ser explicado. É mais uma coisa que precisa ser explicada. Por quê? Emprestaram já o menino pro time da Série B, da Série C. Ituano, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira e Juventus. Ninguém quis comprá-lo. Ninguém quis renovar o contrato com o menino. Por quê? Então, assim, eu não gosto. Pra mim, você renova contrato daquele ou que é promissor, ou que você vê alguma necessidade. Te dou um exemplo. Renovou o contrato do JP Sherman. Vamos dar um exemplo aqui. JP Sherman. Tá mal. Mas se existe uma equipe de scout, de análise, que entende futebol, que fala assim, cara, ele tá mal porque esse time não deixa ninguém ficar bem, quem tá saindo tá se dando bem. Jean Lucas tá na seleção. Exato. Uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida foi ver esse jogador sendo convocado pra seleção. Pra mim, esse cara nunca mais pode pisar na cidade. Um cara que perde o gol daquele jeito contra o Fortaleza, não pode. Então, assim, tem muito cara que fora do Santos performa. Pode ser o JP Sherman? Pode. Então, se renovar o contrato com ele, mesmo ele estando na reserva, eu vou entender. Pô, eu vou fazer um esforço pra entender. É ativo do clube? Ativo do clube, tá. Renovar com o Gabriel Bontempo. Pô, aí faz sentido. Claro, moleque é titular. claro. O Gabriel Bontempo eu te cravo. Ian, 3 vezes titular da Copinha. Não, mas eu te cravo que o JP Sherman, o Gabriel Bontempo, a chance desse moleque performar na seleção brasileira é grande. É grande. Esse moleque daqui a 1-2 anos vai ser vendido pelo Santos, vai jogar algum clube, vai seguir uma carreira parecida do que Elano? Não. O Richarlison, Sim. o atacante. Sai do Fluminense, vai pra um médio clube, vai pra um grande clube e destaque e vem pra seleção. Eu acho que o Gabriel Bontempo, ele tem tudo pra acontecer isso com ele. Aí, você renova com o Gabriel Bontempo, faz sentido. Agora, renovar com o Andrei Quintino, Alex Nascimento... Balão. Balão. Tinha um ponta, Thailson. Isso. Aí não tem porquê. Luiz Felipe, que contrato vitalício com o Santos. Aquele lá. Agora saiu, mas... Esse aí também. É. Então, assim, eu não vejo o porquê. Aí eu te falo, Marcão. Coletiva de imprensa. Alexandre Matos. Marcelo Teixeira. Quem é que vai sentar lá e falar assim... Marcelo, por gentileza, explique a renovação do Andrei Quintino. Eu tô tentando chamar alguém do Santos e ninguém vem. Não vai responder. O Jordão fez uma pergunta pro Marcelo Teixeira, ele escapou da resposta. Ele não quis fazer. Thiago Jordão, seu repórter, um dos poucos meninos que conseguem fazer perguntas às vezes mais duras. É isso. Um dos poucos. Ele consegue fazer uma pergunta dura. Gosto do trabalho dele. Eu acho que é um bom menino que você tem aqui. Gosto da forma como ele sempre conversou comigo, como ele faz as perguntas ali. Ele é um menino que faz esse tipo de pergunta mais dura. Tem mais uns 2 ou 3 ali que conseguem fazer esse tipo de pergunta. Porque é isso. E o torcedor não tem a resposta, né? Não vai ter. Isso que eu fico... Mas tudo bem. E vai chegar agora o final do contrato do Andrei, em dezembro. Foi a segunda renovação do Marcelo Teixeira, do Andrei Quintino. A gente corre o risco de ter uma terceira renovação. Não duvido. Né? Não duvido. Marcão, é 20 pau por mês, é 25 pau por mês. É o dinheiro do Luca Meirelles. É o dinheiro que nós estamos vendendo atletas de qualidade para pagar custos desnecessários no futebol, né? Por exemplo, nós trouxemos agora, Vitor, até para você pegar o leque, nós trouxemos agora 5 auxiliares com o Juan Pablo Voivoda. Nós seguramos os 5 do Kleber Xavier. Isso é um outro absurdo. O único que eu concordo em ficar é o Fábio Massagerano. Perfeito. O único que eu O Santos é o verdadeiro cabide de emprego, Agora,
Por que ficou o filho do Tite, Então. Matheus Bach? E o de Sampaio novo- como coordenador? Não, e de novo, assim, Marcão, cara, deixa muito claro. Eu não duvido que esses caras, pessoalmente, sejam gente boa. Perfeito. Não duvido. Eu encontrei, eu fiz aniversário de casamento com a minha esposa e fomos numa pizzaria em Santos. Tava lá o Tite e o filho dele. Parece pessoas, gente boa. Tite tirou foto com todo mundo na porta da pizzaria. Mas esse não é meu ponto. Amizade, amizade, negócios à parte. O Santos tá afim de quê, então? Ser um formador de auxiliar técnico? Pra que vai ficar o Matheus Bach? Pra que vai ficar o César Sampaio? Qual que é o perfil que valida esses caras estarem, esses profissionais estarem no Santos? Porque o Santos tem que ter os seus preparadores, os seus auxiliares, porque caso o treinador deixe na mão, a gente tem que ter. Tá bom. Foi por isso que a gente ficou com o Marcelo Fernandes tantos anos. Fazendo trabalho ruim atrás de trabalho ruim, escalando amigo atrás de amigo e renovando o contrato de Vladimir. Exatamente. Aí eu sou obrigado a ver o Vladimir porque não querem demitir o Marcelo Fernandes, porque... porque ele é muito... ele é de Santos, ele é do BNH, porque ele vive o Santos. Cara, respirar o Santos por respirar o Santos, eu posso respirar, eu posso estar lá então. Eu acompanho o Santos há 31 anos. Eu posso estar lá. Você pode estar lá. O Ademir Quintino pode estar lá, que é o repórter mais longevo que cobriu o Santos. É porque conhece o Santos? Não pode ser por isso. Não pode ser essa validação por estar lá. É por isso que eu falo que a gestão do Marcelo Teixeira não é verdadeira quando diz que a gestão é profissional. O que é profissional, Marcão? O que é? Eu dei nota 4 porque o segundo ponto de acerto que eu pensei foi a chegada do Alexandre Matos. Eu acho que o Brasil... Matos é bom, né? Eu entrevistei o Ocimar Bonino no meu canal, que é o presidente da Associação dos Executivos de Futebol aqui, acho que do Brasil, uma coisa assim. E eu questionei ele, falando do tipo... Ocimar, eu sei que foi naquela época da fala do Falcão, se eu não tô enganado, quando o Falcão foi... Falcão, né, cara? Passou cada um no Santos que eu vou falar. Dá pra entender porque estamos aí, né? Exato. Aí quando eu vejo os nomes que tem... O Alexandre Matos é o cara top 3 ali. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano, que tá na CBF. Muito bom. Não vai sair. Gosto dele. E do João Paulo, que tá no Palmeiras. Isso. João Paulo, que tá no Palmeiras. São esses 3 que tá aí no mercado hoje. Então, trazer o Alexandre Matos, eu achei um grande ganho pro Santos. Não é à toa que o Vojvoda tá aí. O Vojvoda deixou claro na entrevista coletiva. O Alexandre Matos, o papo com ele foi muito bom. Porque ele é um vendedor de sonho. A história dele com o Dudu no Palmeiras, como ele trouxe, mostra que ele é um vendedor de sonhos. Então, ele tem que... E no Santos, somente vender sonho. Ele tem 2 coisas pra vender no Santos. O sonho e a camisa 10 do Pelé. É só isso que faz as pessoas virem pra cá. Agora, voltando, quando você falou 5 auxiliares técnicos, vai fazer o que com essa cacetada de gente? A gente fala da folha salarial dos jogadores. Qual que é a folha salarial do departamento de futebol? Aqueles que não entram em campo. Eu calculo que hoje mais de 2 milhões de reais a gente gasta com comissão técnica. Tranquilamente. Entendeu? O Vitor Salles aqui do canal Alambrado. Aliás, se você curtiu o Varanda Futebol Debate, já passa lá no Alambrado Santista e já se inscreve no canal do Vitor Salles Alambrado Santista. O Vitor, ainda sobre imprensa, um ponto importante. Eu tenho uma tese que 70% da imprensa que cobre o Santos trabalha com o Marcelo Teixeira, de forma direta ou indireta. 20% não trabalha, mas quer trabalhar. E 10% é independente. Você concorda com esse percentual? Eu fiz uma conta aí na entrevista do Juan Pablo Vojvoda. De 13 perguntas, 8 eram de profissionais que trabalham de forma direta ou indiretamente com o Marcelo Teixeira. Você concorda com essa minha conta, Vitor? Cara, assim, pra eu concordar com a tua conta, eu teria que fazer a conta. Mas assim, eu acho que pode não estar distante de fato, assim, Eu confesso, Marcão... A imprensa que cobre o Santos é boa? Porque o Corinthians, por exemplo, você tem o Salazar, que o cara puxa até o extrato do presidente do Corinthians. Você O cara sabe o Salazar, você tem o Vessone, né? Você tem uma imprensa corintiana que é muito atuante. Tem. A imprensa do Santos, a gente costuma dizer que é da agenda positiva. Você concorda com isso? Eu acho que tem muita gente que tem receio de ser duro. E eu vou ser muito honesto contigo, Marcão. Eu não vou ser leviano de dizer se a pessoa
ela tá fazendo agenda positiva porque ela tem um ganho ou uma vantagem. Eu não consigo te afirmar isso. Mas tem muita gente que tem medo ou sabe que se você for incisivo ou talvez verdadeiro, você fecha algumas portas. Então, eu percebo que tem gente que não quer perguntar o que precisa, tem gente que não quer cutucar o que quer, tem gente que pergunta aquilo que não tem mais como esconder, mas eu acho que tem pouca gente que põe dedo na ferida de fato. E eu acho que a galera como eu te disse, eu não sou jornalista. Mas eu tô nesse meio Você há muito tempo. Você é jornalista, Vitor? Indiretamente eu sou. Claro. Indiretamente eu sou. Eu costumo dizer que tem muita gente aí com diploma de jornalista que não faz jornalismo. Imagino que sim. E tem muitos que não têm o diploma de jornalismo que fazem jornalismo. Sim. Então, pra mim, o que vale é a atuação. É. Eu trabalhei muito tempo na área financeira e eu nunca perguntei pro cara que ia baixar um boleto se ele era formado em ADM. Pra mim não importava. Importava a execução da tarefa. Sim. Então, eu vejo que tem muita gente hoje que tem o diploma de jornalismo que não faz jornalismo. Não, E o inverso é verdadeiro. Eu vejo você como jornalista. Não, esse é o ponto. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte. Eu acho que você se declarar oposição com o microfone na mão não te traz benefício. Pelo contrário. A chance de te trazer problema é muito grande. Eu conheço uma pessoa que fez uma pauta combativa que recebeu áudios delicados de gente dentro do clube. Então isso acontece. A galera tá afim de comprar isso, Marcão? Essa é a pergunta. Quase ninguém. Então assim, Quase ninguém. Porque perde acesso, né? Eu vejo alguns... Perde acesso. Eu vejo alguns... E de um tempo pra cá, te confesso que também assistir algumas coisas ficou um pouco enjoativo. Mas, por exemplo, eu acho o papel do VH junto com o Ademir Quintino importante. É um cara que entende dentro do clube, traz alguns pontos de vista. Eu acho o papel do Rodolfo com alguns tópicos importante. Acho o papel da Peixão TV com o Di Lopes, que não tem nada de rabo preso, não deve absolutamente nada, não precisa da credencial, não precisa do acesso, não precisa do dinheiro. A Peixão TV faz esse papel muito forte. Vocês fazem esse papel muito forte. O Anderson Laria, do Aliado Santista, faz esse papel muito forte. Então, e eu vejo que são lugares que ganham espaço. Se tá ganhando espaço é porque tá falando a verdade. E alguns outros estão perdendo espaço. Então tem gente que perde espaço porque talvez esteja preferindo não ser tão incisivo. Então, assim, como eu te disse, eu não sei se é essa conta, mas pode ser próxima dessa conta. Pode ser próxima dessa conta. E, de fato, e aí vai um ponto meu, como eu te disse, eu não vivo da comunicação. Eu não trabalho full time para isso. Isso hoje é um hobby grande meu. Adoro me comunicar, adoro falar do Santos, adoro falar de futebol, de esporte em geral, amo Olimpíadas e amo ser repórter. Um dia eu, quem sabe, estarei fazendo grandes reportagens por aí. Mas o grande ponto que eu trago todo mundo que está nesse círculo não quer ser esse personagem para perder algumas oportunidades. Então acaba que não vai fazer essa crítica. Não vai fazer essa crítica. Eu acho que tem essa galera e é um mundo que se paga muito mal. É verdade. Se paga muito mal. É. E se já ganha muito mal e fecha as outras portas que tem, cara, você não consegue colocar o pão dentro de casa. Tem isso. Acho que aí pode ser o ponto determinante, né? Vitor Salles aqui no Varanda Futebol Debate. Vitor Salles do Alambrado Santista. Vitor, e o campo? Fala um pouquinho do campo. Vamos lá. Como que você viu essa mudança do Kleber Xavier para Juan Pablo Vojvoda e o Santos que tá
patinando aí no mercado, né? É. Parece que o Adonis Frias evoluiu, se despediu lá do León do México, deve chegar ao Brasil na sexta-feira para fazer exames médicos, e o Santos Futebol Clube aí tentando contratar mais um zagueiro, mais um volante, mais um atacante até terça-feira. Como que você está vendo esse momento de transição? Xavier, Juan Pablo Vojvoda e 19, 18 rodadas aí pela frente para terminar o Brasileiro. Tem risco realmente de rebaixamento, Vitor? Ah, não, tem. Isso tem. Eu separo em dois aspectos, Marcão. Eu acho que foi um acerto trazer o Juan Pablo Vojvoda, porque por mais que o meu inconsciente acreditava na volta do Sampaoli, que seria mais adequado. Torceu também? Torci. Ah, eu também. Mesmo sabendo do risco de... Mas chega de Sampaoli, né? Chega, exato. Pô, já deu, né? Não, agora acabou, né? Mas mesmo sabendo do risco que se o Sampaoli volta agora, ou ele coloca o Santos no G4, Ah, sim. ou o Sport passa o Santos é lanterna, assim, porque esse é o Sampaoli. Eu acho que a gente ia bater Libertadores. Não, eu acho que a possibilidade era grande, né? Mas o Vojvoda, de fato, eu sempre falava assim, o Sampaoli é pra ter aquela paixão de verão. É isso aí. Você sabe que tá tudo errado, que não vai dar certo, mas eu quero viver essa paixão de verão. O Vojvoda é aquela estabilidade, é um casamento, é um negócio mais a longo prazo. E eu acho que se o Vojvoda precisa fazer uma coisa agora. Saiam todos os ratos do CT. Ah, mas eu sou assessor. Sai, você não entende de bola, sai. Ah, mas eu sou da família. Sai, você não tem que estar aqui. Sai. Tranca. Jogadores, vocês, meus auxiliares, vamos falar de futebol. Ah, mas eu tenho um amigo. Tchau, não entra no CT. Vai pro raio que eu parta. Aqui não. Isso ele tem que fazer. Se ele puder fazer isso, eu acho que o ganho é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Agora, campo. Está se provando que o planejamento foi errado. Está se provando que tudo aquilo que a gente falou que o Santos não tinha zagueiro, aconteceu. Que o nosso principal cabeça de área, primeiro volante, tem 37 anos, que é o Tomás Rincon. Que você Cansado, Tomás Rincon. Que você trouxe 2 jogadores para essa posição, um que teve uma cirurgia de coluna e o outro que tá em possibilidade de jogar, que é o Ilharão. Sem previsão de retorno. Pô, que é isso? Então não adianta você... Sabe o que fizeram, Marcão, pra posição de volante? Trouxeram um Mustang com motor que já deu pau e teve que fazer um reparo, e trouxeram uma Ferrari, mas não deram a chave. Fizeram isso pro Santos. Pô, não pode fazer nada. Então tá bom, não tem um volante. Aí você traz o Cabadeiro. Tá, vamos ver o que é o Cabadeiro. Nacional do Paraguai, Caraca, né? Não dá pra você virar o cenário do brasileiro com Cabadeiro, Eu né? acho que é o seguinte, aí eu vou te dar uma opinião. O Cabadeiro é uma contratação que quem tem que fazer é o Atlético Mineiro. É o Palmeiras. Porque tá resolvido, cara. Esse cara não vai precisar salvar o ano e ele nem vai te atrapalhar no ano. Quem pode fazer a aposta é quem tá confortável. Quem tá com pouco dinheiro tem que comprar coisa certeira. Quem tá com pouco dinheiro não pode falar assim, pô, eu tô com pouco dinheiro. Eu tô ferrado. Se eu perder esse dinheiro, eu tô na lama. Deixa eu investir em Bitcoin? Não, meu camarada, teu negócio é CDB, CDI, é outra parada. É outra parada que você tem que trabalhar. Não é isso aqui, não. Então o Santos, ele aposta em Bitcoin, ele aposta no Cabadeiro, ele aposta no Tiquinho, ele aposta no Rolaser. Porra, a maior contratação da história do Santos é o Rolaser. Gosto do jogador, gosto. Mas tá devendo, hein? Pra ser a maior Tá contratação devendo, hein? do Santos Futebol Clube. Tá devendo demais. Um gol, uma assistência. Opa! Então, assim, mostra que dentro de campo errou. E vai ter que consertar agora. Aí, eu separei em 2 partes. A primeira é o Vojvoda, o grande acerto. Segunda parte, mostrou que foi um erro. Várias contratações que foram feitas. E como que vai pagar isso? É no parceladinho? Eu tenho dó de um próximo presidente. O Santos não tem oposição hoje, infelizmente. Não tem oposição. Então, até o momento, o Santos não tem oposição. Então, o próximo presidente, se for de oposição, vai pegar uma barca. Ou se vender, você que trabalhou com números, vai pegar lá o balanço. Lado esquerdo, você tem os ativos. Lado direito, você tem as despesas. Você vai olhar os ativos, você vai olhar a despesa, o número negativo vai ser muito alto. O Santos, eu prevejo que o Santos bate até final de 2026 na casa do 1 bi de dívida. Ah, um bi eu acho que chega agora. Existe uma conta aí que é feita nos bastidores que o Santos chega no final da gestão do Marcelo Teixeira
com 1 bilhão e 300 mil reais de dívida. 1 bilhão já tá beirando, viu? 1 bilhão de reais é o que nós já temos praticamente de passivo atualmente. O Vitor Salles aqui do Alambrado Santista no Varanda Cast. Me diga uma coisa, Vitor. O Marcelo, você acha que o Marcelo será candidato em 2026? Você acredita que o Marcelo tenta a reeleição? E como que você vê a oposição do Santos Futebol Clube? A oposição do Santos é nula. Não existe. Eu não vejo, assim, como eu te digo, eu vejo... fraca, né? Eu vejo um tweet aqui pós-jogo do Vladimir, vi uma foto dele e do Ricardo Agostinho tomando um café. Sabe o que eu vejo da oposição? Até para você também comentar sobre isso. Eu vejo que a oposição do Santos ela tá muito mais preocupada em picuinha. Tipo assim, vamos lá. O rolo. Os caras não gostam do rolo. O rolo foi lá. Mas assim, o rolo, tudo bem, ele não deveria estar lá, mas não é o mais importante. Não, longe disso. O mais importante é você entender as renovações que estão acontecendo na base, você questionar as contratações que estão sendo feitas de forma equivocada, é você questionar a quantidade de auxiliares, de profissionais da comissão técnica. Então os caras estão preocupados ali no Adilcinho, no rolo, no Modesto Roma, sabe aquelas picuinhas políticas? Eu vejo a oposição do Santos assim. Eu não vejo ela preocupada positiva. Com... Exato, com o macro, vejo. entendeu? Não, também não vejo. Eu acho que a oposição do Santos é muito fraca. Isso infelizmente faz com que se fortaleça a situação. Não acho que o Marcelo vai ser candidato à reeleição. Eu acho que ele vai tentar, no ano de 2026, fortalecer cada vez mais a imagem do seu filho. Por mais que eu já escutei em bastidores que não era a opção número 1 colocar o Marcelinho como presidente do Santos agora. O estatuto não prevê, né? Então, assim, ele não pode colocar o Marcelinho, né? Não pode. Só se ele mudar o estatuto. Aí eu não sei o que pode acontecer, ou questão de venda, mas eu acho que o Marcelo não vem. Acho que ele viu o tamanho do desgaste, ele viu o quão mudou a forma como se gere um clube de futebol dos anos 90 até o momento. Eu imagino que ele não faria esse movimento de reeleição. Mas ele vai ter que preparar algum nome que hoje também não existe. Mas a gente sabe que se ele colocar algum nome na reta em 2026, esse nome vai ter uma parcela de apoio de alguma forma, porque ele é a situação. Mas eu ainda acho que existe uma preparação ao filho. De fato, eu já escutei que seria a ideia para daqui a 2 eleições. Não essa, de 26, na de 29, ele vir como candidato à presidência, até porque existia eu escutei falar, dentro dos bastidores do Santos, que tinha uma vontade do Marcelinho ir para a política, de alguma coisa de deputado estadual, não sei se isso vai acontecer, até porque o Marcelo Teixeira ele é ligado a um partido político, se eu não estou enganado. Acho que é o PDT, se não me falha a memória. Pode ser, não sei. Então pode ser que ele trabalhe com a carreira política do filho, mas o Santos não tem oposição. Dos 4 que foram candidatos no último pleito, não vejo ninguém falar nada. Quem eu achava mais forte para desbancar era o Maruca, de fato foi o segundo colocado. Muito por conta que ele tentou trazer o João Paulo do Palmeiras para a sua chapa naquela ocasião, ele não conseguiu fazer isso. Não vejo o Maruca fazendo nenhum movimento hoje. Também não sei se começar a aparecer hoje, ele consegue ter estofo pro ano que vem. Alguma coisa política vai ter que acontecer para aparecer oposição. Hoje, o Marcelo Teixeira, ele nada de braçada sozinho, porque ninguém incomoda ele. Acredito também. Acho que o Marcelo hoje, se a eleição é amanhã, o Marcelo ganha com 70%. Bem por aí, bem por aí. Vitor Salles aqui do Alambrado Santista. E aí, Vitor? Me fala o seguinte, como que é o contato lá? Vamos falar do Di Lopes, né? Bora. Vamos falar do Di Lopes, do chefe Benedetti. Como tem sido essa experiência com o Di? Como tem sido essa experiência também lá com o chefe Benedetti no Peixão TV? A Peixão TV. Cara, a Peixão TV foi uma das melhores coisas que apareceram pra mim. Hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Di Lopes, amigo sem ser falar do Santos. Nós temos uma paixão em comum que é o Arsenal. Nós temos essa paixão de gostar de times que estão sofrendo, né? O Arsenal é um pouco melhor, mas não ganha nada desde 2003. Ganha nada. O chefe Benedetti é um cara, também é um grande amigo, de um coração gigantesco, do tamanho dele. Então é grande, hein? Ele é grande demais. Mas a Peixão TV, cara, me trouxe várias oportunidades, Marcão. Assim, é um lugar onde existe um grande respeito por quem tá lá, por quem se esforça em estar lá.
compreensiva, tanto do Di quanto do chefe, porque, como eu te disse aqui nos bastidores, eu tenho o meu trabalho, a minha profissão, no qual me demanda muito tempo, e quando eu não consigo, eles super entendem, a gente se adequa, a gente se adapta, não existe do tipo, você tá deixando a desejar. Não, irmão, você sabe que isso aqui não paga meus boletos, eu preciso pagar meus boletos, eu venho aqui na possibilidade que eu tenho. E ali, cara, a Paixão TV me trouxe uma das grandes alegrias como repórter. Porque desde o começo eu sempre falei que eu queria ser repórter. Eu fiz uma cobertura que eu achei assim, pessoalmente falando, eu tive 2 grandes momentos como repórter, o Marcão, na minha carreira de repórter, que foi a cobertura que eu fiz do Paulistão de 2000, que o Santos chegou na final, foi 2024. Foi ano passado. Ano passado? Foi o ano passado, quando o Santos perdeu para o Palmeiras. Isso. Era o João Paulo, exato. João Paulo. Que faz o pênalti no Hendrick. Isso. Foi justamente. Foi ali, 2020. Foi justamente. Que da taça do vice. Isso, com o Fábio Carilli. Isso, com Fábio Carilli. Eu fiz aquela cobertura da final no Allianz Parque. Cara, assim, fiz uma cobertura que eu pô, cara, eu me orgulho muito do trabalho. Fez no gramado? Fiz do gramado. Que legal. Fiz do gramado. Não foi pela Paixão TV, na ocasião, foi pelo De Olho no Peixe. Mas eu vou chegar na Paixão TV. Foi uma cobertura que eu consegui, assim, cara, entregar tudo de mim, que eu consegui fazer pré-jogo, eu consegui correr nos bastidores, eu consegui, pô, cara, acompanhar tudo aquilo. O resultado não foi o que eu queria. Só que na Paixão TV eu tive 2 grandes momentos, cara, que foi, na verdade, 3. Eu realizei um sonho de fazer uma reportagem com imagens, porque no ano passado, pela Série B, a gente fez a parceria com os canais Gold. E a gente fez a transmissão de Santos e Operário. Pô, cara, assim, você fazer uma transmissão grande, deu, sei lá, 400 mil pessoas simultâneas no negócio, foi um negócio absurdo. Tem um corte aqui do Di Lopes que ele fala, o Neymar mentiu pra imprensa, não vai mentir pra mulher grávida, essa brincadeira dele aí. A cobertura do Neymar na Vila Belmiro foi uma grande cobertura que eu consegui fazer também. E a que eu mais me orgulho foi a cobertura do Neymar, mas porque eu consegui, cara, entrevistar tanta gente legal. Eu consegui entrevistar o Casimiro Miguel, eu entrevistei Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, Luizinho Freitas, Ricardo Oliveira, Supla, Falcão. Cara, eu consegui fazer uma cobertura, foram 8 horas de cobertura. 8 horas entrevistando com microfone, acessando o gramado, tirando foto, fazendo vídeo, criando conteúdo. Tanto que tem esse vídeo no YouTube da cobertura completa. E é isso que eu te falo. Isso pra mim é o tesão de reportar. Cara, você com uma credencial, você com um microfone, cara, você não tá olhando pro evento, você tá olhando a oportunidade, quem tá passando, quem tá chegando. Pô, fulano já passou aqui. Esse trabalho de investigar, isso é o que me dá mais tesão. E isso foi a Paixão TV que me deu essa oportunidade, cara. O Di Lopes é um cara incrível. Ele tem as suas falas mais duras, mas ele é um cara que... Muita gente acha e vê o Di Lopes como personagem ali. Zero. Ele faz sanguíneo. personagem ou é o Di Lopes sanguíneo. santista, apaixonado, torcedor? Isso é sanguíneo. Cara, o Di Lopes não tinha por que se envolver com o Santos. Claro. Não tinha por quê. Tava lá tranquilo fazendo seus shows de comédia, tem sua carreira de comediante. Não tinha por que. Ele fez esse troço pra poder falar do Santos, trazer uma cobertura, sabendo que dessas contas que você fez, os 70, 20 e tal, tentar tirar desse ambiente, saber da postura crítica, da nossa vontade de questionar, de colocar o dedo na ferida, de conversar, de apontar e de se comunicar com o torcedor de uma maneira diferente. Claro que ele tem uma maneira mais enérgica, o chefe tem uma maneira mais calma, eu tenho um certo equilíbrio entre os dois ali, dependendo do assunto. Mas foi a Paixão TV ali com o Di e com o chefe que fez a gente ter essa oportunidade de trazer à tona assuntos que às vezes ficam mortos. E às vezes nessa forma mais enérgica do de falar algumas coisas que às vezes traz luz. Traz luz pro nosso caramba. Pô, tá falando. Quando ele fala do Marcelo Teixeira, quando ele fala do Marcelinho, quando ele traz tudo isso aí à tona, mostra foto e esbraveja, ele tá trazendo aquilo que ele tá sentindo de fato, cara. Ele, assim, a gente conversa nos bastidores, conversa off. Cara, quantas vezes acontece algumas coisas no bastidor, a gente fica no WhatsApp, cara, que absurdo, ele fica revoltado. Ele perde o sono. Mas, assim,
A Peixão TV é um dos lugares mais sensacionais de trabalhar. Pelo ambiente, por eles, da forma como a gente se propõe de fazer as coisas. A gente sabe da dificuldade que é de fazer a cobertura do Santos. Você sabe muito bem, você tá no Varanda há muito tempo. Quão desgastante é. Pesado. Emocionalmente, cara, muito pesado. É pra louco, né, bicho? É pra louco. louco. E é como se você estivesse fazendo cobertura política. Isso. Eleição. Porra, Lula e Bolsonaro. Vai cobrir aquele troço lá. Meu irmão, você volta desgastado, você volta sem energia. É isso aí. A gente sai assim. Quando a gente vai pra Vila Belmiro, quando o Santos ganhou do Flamengo, você volta esgotado de alegria. Mas quando perde pro Inter, tu volta esgotado de tristeza. E você tem que... Cara, pra quem não sabe, Marcão, não sei se você já... Uma transmissão de um jogo que começa às 8, você começa as coisas às 4. Isso. E você vai embora 1. Então tu fica das 4 a 1 arrumando aparelho, arrumando cabo, som, imagem, pré-jogo, jogo, pós-jogo, coletiva. Uma caixa de som agradabilíssima no seu ouvido. Aquela caixa infernal que fica na cabeça, enchendo o saco. A gente chamou o cara agora de DJ Malucão. Não, porra. Entendeu? Parece que faz de propósito. Você trabalha com navio, né? Trabalho. Você não quer dar um pacote de... Um pacote pro cara passar pelo menos 3 meses andando aí o Brasil todo? Vai ficar dentro de um container. Porque o cara grita pra Dedéu ali, né, bicho? Cara, então assim, a cobertura... Mas assim, a Peixão TV é um ambiente que me deu a oportunidade de fazer a reportagem com a flexibilidade que hoje eu preciso. Mas assim, é muito engraçado, cara. No final das contas, a gente se diverte. A gente se diverte muito nesse lugar de louco, de maluco. Mas é prazeroso, é muito prazeroso. Ah, meus amigos varandeiros. Então vamos lá, hein? O quadro mais polêmico do Varanda Cast. Olha aí. Gosto ou não gosto e por quê? Vou falar uma coisa pra você, viu? Isso dá um barulho. É mesmo? Dá um barulho danado, viu, meu caro Vitor Salles do Alambrado Santista. Vamos lá, o primeiro nome. Bora. Eu vou falar o nome. Tá. Você vai falar se você gosta, se você não gosta e por quê. Tá bom. Então vamos lá, o primeiro nome que eu vou falar aqui é o nome do apresentador Neto. Eu gosto do Neto, cara. Eu gosto do Neto. Eu acho que o Neto ele entendeu o público dele. Erra. Acho que ele fala besteira. Muita. Mas eu prefiro o sincero sanguíneo do que o mentiroso enrustido. Falou uma besteira esses dias aí sobre o Robinho. O filho do Robinho. Errou. Grave. Mas eu tenho minha simpatia pelo Neto. Olha aí, hein? Gosta do Neto, o nosso Vitor Salles. Vou colocar mais um nome aqui pra você. Bora. Um nome que tá na política do Santos Futebol Clube e pode ser um concorrente forte do Marcelo Teixeira o ano que vem. Maurício Maruca. Cara, eu tenho um pouco pra analisar do Maruca, tá? Eu acho que ele trouxe ideias importantes no seu último pleito. Eu vou hoje, 28 de agosto de 25, não tem nada que faça eu não gostar. Pelo contrário, o que ele me apresentou, eu gostei. Se ele fosse candidato mais uma vez, eu chamaria mais uma vez para uma entrevista, faria uma sabatina, tentaria extrair o máximo possível. Se me agradasse e fosse uma possibilidade real de tirar o Marcelo Teixeira, eu apoiaria e votaria, se fosse possível. Se não tivesse outra opção além dele, né? Mas eu gosto, eu acho importante ter oposição. O que ele me apresentou no último pleito eleitoral eu gostei, então vou como gosto. Tá aí. O Vitor Salles aqui no VAR. Tô gostando, hein? Tá light. Vamos mais um agora. O camisa número 11 do Santos, Guilherme. Cara, não gosto do Guilherme. O Guilherme, ele me trouxe muitas tristezas, porque o Guilherme, nada vai me tirar, como eu te disse, eu estava na cobertura desse Campeonato Paulista. Na hora que ele está na cara a cara com o Everton, ele tinha um milhão de opções. Ele chutou no peito do Everton. O Santos não foi o campeão paulista por conta dele. É um jogador que nunca, presencialmente, onde eu estive em reportagem, me pareceu ser simpático ou gente boa. Acho que ele imagina que ele joga muito mais do que ele de fato joga. Me parece, ali nos bastidores, ali as pessoas parecem gostar dele e tudo mais, mas eu não gosto dele, eu não consigo criar simpatia. O jogador que acha que é muito mais do que me incomoda, e eu acho que ele acha que é muito mais do que ele é. E ele não pode ter isso, eu não gosto do Guilherme, cara.
Tá aí, hein? Polêmico. E a produção me passa o nome agora que vai gerar um barulho danado, hein? A produção passou, tem que perguntar, Claro. Vitor. Não tem jeito, você vê aqui a produção trabalhando de forma pesada. Você gosta ou não gosta do programa Domingo Esportivo da Santa Cecília? Não gosto, acho ruim, acho que traz, às vezes, desinformação, não gosto da maneira que é tocada, não gosto de opiniões que são dadas lá. Não é porque é da família Teixeira, a dona do Santa Cecília. Se aquilo fosse na TV Cultura, na Globo, na Record, daquele formato, como é feito, com as pessoas que estão opinando lá, eu acho bem ruim. Não gosto do programa, não gosto de como é tocado o programa, não gosto, cara, assim, não gosto de absolutamente nada do que acontece no Domingo Esportivo como produto. Olha aí, hein? Autêntico Vitor Salles aqui no Gosto ou Não Gosto e Por quê? Sem qual é. Você gosta ou não gosta do zagueiro Gil? Cara, vamos lá. Gostar, eu gosto do Gil. Gosto do Gil. Quero ele no Santos? Não. Nunca. Eu acho que o Gil, eu respeito demais. Ponto. Gosto dele? Pô, não. Eu gosto do Bom Tempo. Eu gosto do Neymar. Eu gosto do Brasão. Do Gil não tem por que eu gostar. Então, assim, respeito. Nunca desrespeitou a história do Santos. Saiu de um rival, chegou no Santos, respeitou, fez o que tinha que fazer, recebe um bom salário pra fazer o que tem que fazer. Mas eu acho que já deu. Eu acho que ele quer se aposentar. Se ele quer se aposentar, ele que se aposente. Vai lá, pendura a chuteira, grande abraço, vai curtir o que conquistou com o seu trabalho, com o seu suor. Mas eu não gosto de como tá desenrolando. Então, assim, respeito ele, mas não gosto desses capítulos finais do Gil com a camisa do Santos. Tá aí, a produção entrega mais um nome aqui polêmico. Produção, pelo amor de Deus, Pode mandar, cara. não tem problema Vamos lá, não. sexta-feira, já pesado, hein? Júnior Bozella, o assessor do presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Não tem por que eu gostar, assim, eu não sei a função dele. Do que me foi apresentado vendo a entrevista dele com o Rodolfo, não entendi. Você, dentro do clube, você pode não gostar de um repórter, você pode não gostar de uma pessoa que cobre o Santos, você pode ficar chateado com alguém que dê um furo sobre algo que você esteja fazendo. A forma, eu acho que o Rodolfo teve algumas coisas que ele poderia ter feito melhor, e eu falei ao Rodolfo, estou falando isso aqui porque eu falei ao Rodolfo. Mandei uma mensagem pra ele. Com clima pesado, né? Ficou. Eu achei que o Rodolfo poderia ter conduzido de uma forma mais calma no começo. Ele conduziu de uma outra forma. Foi uma escolha dele. A forma como o Bozella se portou, achei totalmente desproporcional também. E sem contar que eu não sei o que ele faz no Santos. Eu não sei qual que é. Não, eu estou aqui porque nós estamos por amor. Tá bom, eu amo o Santos. Já falei isso. Me coloca no Santos, então. Eu amo o Santos. Pega meu telefone. Eu largo tudo que eu faço, pago a mesma coisa que eu ganho na minha profissão e eu vou ajudar o Santos. Então, assim, não é por amor. Ninguém tá lá só por amor. Então, assim, eu não tenho elementos pra gostar dele. E o que eu vi, eu não gostei. Então, eu não sei o que ele faz pro Santos. Não sei qual que é a função dele no Santos. Se me for apresentado e se me convencerem que é importante a presença dele lá, eu mudo de opinião. Mas não tenho por que gostar dele hoje. Tá aí. Rodolfo Gomes. Eu gosto do Rodolfo, acho que tem algumas coisas dele que eu já conversei com ele, a gente já teve alguns problemas. Mesmo? A gente já se resolveu. Eu conheço o Rodolfo, isso ele pode falar. O Rodolfo é daquele jeito ou é um personagem? O Rodolfo é daquele jeito, ele é daquele jeito, mas ele sabe como engajar público. Ele é um cara da internet. O Rodolfo, pra quem não sabe, isso ele pode confirmar, não é nenhuma mentira. Ele começou a falar do Santos Futebol Clube no Alvorada Santista. É verdade? Eu não sabia. Eu tinha um programa... Você é o culpado, então? Eu que sou o culpado. Puta eu tinha... Então você é o culpado, cara? Culpado. Eu tinha um quadro chamado Papo de Alambrado, onde eu chamava as pessoas no sábado, 11 horas da manhã, pra falar. Chamei ele porque ele tinha um futeboteco uma vez, ele falou que ele era santista, chamei ele, falei, pô, você é santista? Vamos bater um papo. E a gente começou a fazer algumas lives pós-jogo no meu canal. Eu não tinha muito tempo pra live e tudo mais... Paramos de fazer e aí ele começou a falar do Santos no Futeboteco e depois ele criou o canal dele como Rodolfo Gomes, é o nome dele. Eu gosto da postura, da postura combativa, gosto de algumas opiniões e discordo de outras opiniões. Então assim, quando ele excede,
eu acho que eu vou lá e falo pra ele, cara, acho que você deu uma excedida aqui, acho que não foi o melhor caminho. Mas eu respeito ele como profissional. Eu acho que o trabalho dele como profissional, cobrindo o Santos, dos contratos expostos, das informações, e acho isso importante. Concordo com as opiniões? Não, tem muita opinião que eu não gosto. Por exemplo, eu acho que foi um grande exagero o vídeo que ele fez sobre o Neymar. Com toda certeza. Não concordei com isso. Mas as exposições de contratos, a forma com qual ele tenta elucidar alguns assuntos, eu acho importante. Então, assim, eu gosto dele. É um cara, pessoalmente falando, toda vez que a gente conversa, a gente consegue ter um papo muito, muito agradável, muito tranquilo. Eu já fui uma vez na casa dele tomar uma cerveja há um tempo atrás. É um cara, gente boníssima, assim. Gente boníssima. Só que ele sabe como funciona a internet. Então ele sabe que se colocar uma boa thumbnail vai render. Acho que ele engaja pelo ódio muitas vezes? Eu acho que muitas vezes, não só ele. Não só ele. Eu acho que ele pode engajar pelo ódio. Ele pode engajar pela informação. Mas é isso. Ele é um cara de internet. Ele sabe como movimenta a internet. Se ele colocar apenas assim na thumbnail, não gosto de você, Neymar. É uma coisa. E o conteúdo falado pode ser o mesmo. Mas se a thumbnail for assim, suma daqui, Neymar, é outra conotação. E ele sabe como funciona. Que é o que pega. O Sormani faz isso muito bem, né? Muita gente faz Suma, Marcelo Teixeira. E a galera entra. O Sormani faz isso. Eu costumo dizer que o Rodolfo, não sei se você concorda comigo, o Rodolfo é um Sormani mais novo. Pô, cara, eu acho que até ele já escutou isso. O Sormani, muita gente cai. Suma daqui, Marcelo Teixeira. Aí você abre o vídeo e não tem nada disso. Pode ser, assim, eu acho que em algum momento ele pode ser o Sormani. Então, assim, eu gosto dele. Só que eu não concordo com tudo que ele fala. Tá aí. Fábio Sormani. Cara, o Fábio Sormani eu gosto dele. É um cara que tem o seu público. Já assisti mais, hoje assisto menos. Só que eu adoraria tomar uma cerveja com o Sormani. O cara é inteligentíssimo. Adoraria tomar cerveja com o Sormani. Eu adoraria sentar pra tomar uma cerveja. Eu, Sormani e João Carlos Albuquerque, o canalha. Deve ser uma conversa maravilhosa, assim. O canalha gosta de uma pinguinha, tomar uma pinguinha com ele. Eu gosto do Sormani, cara. Assim, eu acho que tem... Vou te dar um exemplo. Quando foi dada uma entrevista a ele, na ocasião, acho que o Maradei procurou ele. Foi o Carille, né? Sobre o Carille. Sobre o Carille. Cara, eu acho que ele fez perguntas que aí sim, 70% da mídia não perguntaria ao Carille. Concordo. Ele foi muito bem ali. Então eu gosto. Ele foi muito bem. Então assim, eu preferi... Ele é um baita jornalista, né? Pô, então assim, por isso eu gosto. De novo, vou concordar com tudo? Não. E eu nem acho que precisa concordar com tudo ou discordar de tudo. Eu gosto dele como profissional. Eu acho ele um baita jornalista. Ele vai te perguntar coisa dura, você que se vire pra responder, ele vai fazer o papel dele. Então com isso eu concordo, eu gosto dele. Tá aí. Fábio Sormani. Vitor do Alambrado Santista. Gostei, hein? O Vitor aqui não tem qual é. Vitor Salles do Alambrado Santista. Vitor, agora sim. Agora sim. Obrigado pela presença aqui no Varanda Futebol Debate. Foi um prazer e vou falar uma coisa pra você. Autêntico, hein? Isso que é mais legal. Você gostou do Gosta ou Não Gosta e por quê? Pô, eu adoro, cara. Adoro. Essas coisas aí eu gosto muito. Tem um quadro lá do Lucas Bop que ele faz lá, do 352. Você gosta ou não gosta? Quem é maior, quem é melhor? Essas coisinhas eu acho legal. Eu gosto dessas dinâmicas. Vitor, que legal. Obrigado pela presença aqui no Varanda Futebol Debate. Boa sorte no Alambrado Santista. Mais uma vez o convite. Você que é varandeiro, corre lá no Alambrado Santista. Se inscreve, porque é importante que cada vez mais bons criadores de conteúdo falem do Santos Futebol Clube de forma bacana, né? A verdade é essa. Não dá pra falar, eu sempre... você deve ter alguns inscritos no seu canal que falam, eu quero ouvir só coisa boa, então, cara, vai ser difícil. Desculpa, grande abraço. Mas grande abraço, não vai ser aqui. Mas a verdade é que a gente precisa passar a verdade e você também faz isso. Obrigado, Vitor, um abraço pra você. Te agradeço, Marcão, um grande abraço pra você, pra todo mundo do Varanda. É isso, se você quiser conhecer um pouco mais das opiniões, Alambrado Santista, quase 17 mil inscritos no YouTube, tem coisa também no Instagram, Peixão TV, a gente tá lá trabalhando, tentando trazer, quando tiver tempo, algumas informações. Grande abraço a todo mundo. Marcão, obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. Grande Vitor Salles, aqui do Alambrado Santista, no Varanda Cast. Foi o episódio dessa sexta-feira, fiquem ligados, que tem muito mais no Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu, galera, grande abraço, tchau!